Pessoal, vamos discutir esse capítulo. Ele acabou tendo uma importância muito grande num debate posterior. Porque a Rosa Luxemburgo, no Acumulação do Capital, vai fazer praticamente, em boa parte do livro, o debate sobre a reprodução do capital girar em torno desse capítulo. Até porque a gente vê que o Marx fala, olha, foi o Adam Smith lá no final do século XVIII, mas os sucessores dele continuam a defender a mesma posição, então é uma posição atual. E isso deve ter se estendido, né? Como se estendeu a ponto da Rosa discutir o tópico no início do século XX. A gente vê que boa parte da discussão que ela faz ali diz respeito a esse fato do Adam Smith, em determinadas formulações, fazer abstração da reprodução do capital constante e identificar a reprodução do capital com V mais M, capital variável mais mais-valia, e ele apresenta na forma de remuneração do trabalho, que é uma formulação que o Marx rejeita, lucro e renda da terra. O Marx alerta que os economistas que inauguraram esse modelo de reprodução do capital como um todo no âmbito da sociedade foram os fisiocratas, particularmente o Quesnay, que cria aquele quadro econômico, o tableau économique, que o Marx usa como modelo para desenvolver o seu próprio modelo. Todavia, o Quesnay considerava que a única forma produtiva de capital, e ele já está falando do capital, seria o capital aplicado nas atividades agrárias. Então, para ele, e o Marx vai desenvolver essa discussão em larga escala lá nas teorias sobre a mais-valia, no livro 4, o trabalho na manufatura não geraria valor, porque não seria produtivo. Então, para ele, a única forma produtiva de trabalho, ou seja, a única forma de trabalho que produziria mais-valia, seria o trabalho na agricultura. Vejam que o Quesnay e os fisiocratas, assim como Adam Smith, já desenvolvem uma teoria da mais-valia. Quando Adam Smith fala que o valor da mercadoria é composto por remuneração do trabalho mais o lucro do empresário, do arrendatário ou do capitalista e a renda da terra, ele já está desenvolvendo uma teoria da mais-valia. Ele está dizendo ao trabalhador, ele produz um valor maior do que aquele
que representa a remuneração do seu trabalho. Então, tanto os fisiocratas quanto o Adam Smith, e o Marx bate bastante no Adam Smith aí nesse capítulo, eles foram pioneiros. Claro, o Marx bate em todo mundo, né? Mas vejam que no capítulo ele diferencia o que ele chama de o Adam Smith esotérico do Adam Smith exotérico. O Adam Smith que considera que o valor resulta do trabalho humano, e o Adam Smith que considera que o valor de troca, usando a linguagem dele, da mercadoria, seria composto pela remuneração do trabalho e pelo lucro e pela renda da terra. Ou seja, remuneração do trabalho, lucro e renda da terra estariam na origem do valor. Então, ele inverte a relação. O Marx aponta isso e indica como isso abre uma avenida enorme para o que ele chama de economia vulgar. De qualquer modo, o Marx está dizendo aí que a reprodução do capital envolve, claro, e ele está discutindo aí só a reprodução simples, a produção do valor equivalente ao salário, ou seja, a remuneração da força de trabalho, e a produção da mais-valia, como quer que ela seja dividida. Mas implica também a produção do capital constante. Ele fala, o Adam Smith, ele, por um contorno, ele percebe que é importante a produção do capital constante. A sociedade não poderia consumir todo o produto anual. Uma parte desse produto tem que ser destinada à reposição do processo produtivo. O Adam Smith usa os conceitos de renda bruta, renda líquida e bruta, para designar esse processo. Mas diz o Marx que o Adam Smith fica oscilando entre essa perspectiva que considera a importância da reprodução do capital constante e a reprodução do capital simplesmente como reprodução de V mais M, capital variável mais valia. Fazendo a observação de que a nomenclatura capital constante, capital variável, é do Marx. O Adam Smith fala em capital fixo e capital circulante. E, inclusive, dá um sentido totalmente diferente daquele que o Marx viria a dar para capital fixo e capital circulante. Então, nós temos aí no capítulo o que o Thomas Kuhn chamava de incomensurabilidade de visões de mundo diferentes, de paradigmas diferentes. O Adam Smith fala uma língua e o Marx fala outra. E essas línguas são dificilmente tradutíveis entre si. Você vê que em determinada passagem o Marx fala, olha, o Adam Smith não entende a produção do valor de uso. Mas, claro, a noção de trabalho útil e trabalho abstrato, de valor de uso e valor, é o Marx também que desenvolve. Então, o Marx está lendo o Adam Smith do seu ponto de vista. Ele está criticando o Adam Smith a partir da sua concepção. Eu acho que essa crítica não deixa de ser historicamente contextualizada
porque a economia política da época defendia essa posição. O Marx estava discutindo com economistas contemporâneos, mas era uma discussão em que um não conseguiria entender o outro, porque se tratava do confronto de duas visões de mundo ou paradigmas diferentes. É como a discussão entre a astronomia ptolomaica e a astronomia copernicana. São duas visões de mundo diferentes, elas não são intercambiáveis. Uma não pode ser reduzida à outra. É interessante a gente ler o Estrutura do Thomas Kuhn, e há formulações do Marx muito próximas da do Thomas Kuhn e formulações do Engels no prefácio do segundo livro do Capital, que parece que você está lendo o, o Thomas Kuhn. Quando o Engels descreve a Revolução Química, parece que você está lendo páginas da estrutura das revoluções científicas. O Engels aponta isso. Ele fala, olha, a teoria do Marx cria novos conceitos, cria uma nova linguagem. Ele não usa essas palavras especificamente, ele fala a teoria do Marx sai do marco dos antigos conceitos. É basicamente o que o Thomas Kuhn diz, né? E aí ele vai comparar o desenvolvimento da teoria do Marx com os economistas anteriores, como o Thomas Kuhn compara a teoria do Einstein com a teoria do Newton. O Engels aponta, nesse prefácio, a mudança paradigmática que representa o desenvolvimento da teoria do Marx. Só que, para o Engels, a teoria do Marx estaria elevando a economia à ciência, enquanto que as formulações anteriores eram formulações ideológicas, formulações. Então, claro, no contexto geral, não há coincidência entre Engels e Thomas Kuhn, mas há um deslocamento que aproxima muito essa descrição do desenvolvimento da teoria do Marx com o desenvolvimento das teorias científicas em geral pelo Thomas Kuhn. A mudança paradigmática. Então, claro, você fica falando contra o Adam Smith de que ele não entende nada de capital fixo circulante, não entende nada de... Mas por quê? Ele vivia num mundo diferente. Ele pensava num mundo diferente. O capítulo ele é muito repetitivo, né? Talvez uma manipulação dos manuscritos feita em parte para encher linguiça, que ele fica repetindo a questão do capital variável, a transformação do salário na renda do trabalhador, na medida em que ele é obrigado a repetidamente vender a sua força de trabalho. Há uma importante discussão da relação capital e renda, que o Marx vai discutir também muito circunstanciadamente no livro 4. E há um aceno para algo que ele vai desenvolver também, principalmente no livro 4,
quando ele fala que nós temos uma estrutura de trabalho produtivo e a mais-valia, por exemplo, ela pode ser repartida com o dono da terra. No livro 3, ele vai dizer, olha, ela vai ser repartida com o comerciante e com o usurário, mas parte dessa mais-valia vai ser utilizada pelo capitalista para a aquisição de serviços. Por exemplo, trabalho doméstico. E nessa relação entre trabalho produtivo e serviços, caracterizados pela sua função, o Marx abre uma janela para nós discutirmos a relação entre estrutura econômica e superestrutura jurídico-política, porque o Estado ele vai se constituir também, vai se manter em parte do salário do trabalhador e em parte da mais-valia do capitalista. Ele fala, olha, esse valor produzido, ele vai também ser transferido. Ele fala de rendas derivadas, rendimentos derivados, para o rei, para o soldado, para o professor, para o padre, para a prostituta. Ele põe todo mundo no mesmo bloco, né? Ele fala o rei, o padre, a prostituta, o professor. O mundo institucionalizado da época, né? Então, é um capítulo que tem vários aspectos que merecem ser melhor explorados. Não se trata só das concepções anteriores do objeto, como indica o título do capítulo. Ao criticar essas concepções anteriores, e ele critica os fisiocratas, o Adam Smith, o David Ricardo, o Sismondi, o Jean-Baptiste Say, etc., alguns de passagem, mas ele também desenvolve a sua teoria da relação entre capital e rendimento, entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, nas condições do capitalismo, entre trabalho produtivo e serviços, etc. Né? O Davi, a Eduarda falou que você tinha ido fazer o café, até agora eu não vi você tomando a xícara de café. Está esfriando. Tá? Eu tomei, professor, eu demorei um pouquinho para entrar porque eu fiz. Não, eu ia falar. Esse capítulo me trouxe um senso de familiaridade, porque eu acho que tem algum parecido que a gente já leu, que ele estava criticando o Adam Smith, porque eu estava lendo assim, eu fiquei, tá, é muito parecida a crítica, assim. Da outra vez, eu acho que a gente falou do esotérico e o exotérico, e aí o senhor falou também essa questão de que não dá para levar em consideração sem observar que ambos estavam em locais diferentes, em épocas diferentes, então a linguagem é diferente. E aí eu fui ver esse quadro econômico, eu não conhecia esse quadro econômico do... O senhor falou sobre o nome dele, eu não sei, eu ia falar errado, né? O Quesné. Eu não conhecia o quadro econômico dele, eu fui pesquisar a fotinho, assim, é um mapa mental. Claro. É um mapa mental organizadinho em francês. Essas aparentes inovações contemporâneas já eram feitas no século XVII, no século XVIII. Montadinho ali, bonitinho, explicado. Claro, claro. É interessante que na teoria da mais-valia, o Marx fala, olha, com quatro ou cinco expressões, o Quesnay consegue montar toda a estrutura da sociedade.
Somente o básico, professor. Só ele montou toda a estrutura. E daí vem de novo aquela questão do dogma, né? Que o pessoal vem arrastando o dogma do Adam Smith até o tempo atual. Tanto que o senhor falou que a Rosa Luxemburg discute só a partir desse capítulo, né? Então, tu vê que está presente ainda essas discussões mesmo. Claro, não, mesmo hoje, né? Isso. Embora, eu acho que hoje, embora se faça referência ao Adam Smith, essa referência é muito genérica. Já uma nova geração de liberais que não tem a mesma verve revolucionária que teve o Adam Smith à sua época. Então, se você compara a riqueza das nações com o Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, que foi o grande ideólogo dessa revolução neoliberal que começou laboratorialmente com a experiência chilena da época do Pinochet, a gente vai ver que são concepções muito diferentes. Vamos lembrar que o Adam Smith, ele tinha uma autonomia intelectual, ele tinha isso que o Marx chama de um senso científico. Então, há trechos da Riqueza das Nações em que o Adam Smith critica os empresários de um modo que um liberal hoje jamais faria. Por exemplo, ele fala, olha, os trabalhadores estão em desvantagem em relação aos capitalistas, porque os capitalistas são poucos, eles se reúnem, eles se articulam politicamente. Isso é mais difícil para os trabalhadores. Então, esse tipo de formulação a gente já não vai ver nesse liberalismo conservador, podemos dizer. Pois é, professor, sobre esse tema, eu estava, quando eu era um pouquinho mais ligada a movimentos de organização política, a gente percebia, e até uma vez a gente meio que conversou sobre o porquê disso, e agora acho que faz um pouco mais de sentido, porque as únicas pessoas que a gente via da direita usando Adam Smith era justamente aquele grupo super fora, que são os anarcocapitalistas, sabe? Que eles têm essa ideia mais revolucionária no sentido de Estado mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. É tipo um full, assim, né? O liberalismo ao extremo. E aí a gente ficava se perguntando, cara, por que são eles que usam o Adam Smith, que é tipo um clássico, e não os outros grupos de direita mais, entre aspas, moderadas, sabe? Direitas que querem só se manter no poder sem nenhuma alteração tão grande da estrutura. E aí agora eu acho que faz sentido, porque eu nunca tinha parado para pensar que o Adam Smith tinha esse quê de revolucionário, como o senhor falou. Claro, o Adam Smith, ele integrou aquele processo da Revolução Inglesa. Tudo faz sentido agora, professor. Assim como os fisiocratas integraram Turgot e tal, ao processo da Revolução Francesa. Você vê que no Brasil, a direita extrema se faz representar por um partido chamado Partido Liberal. É o PL. Você participou de que movimentos políticos, Eduardo? Quando eu era adolescente, eu participava da UJC, que é a União da Juventude Comunista, isso antes da reformulação do Partido Comunista, né? E aí, isso. E aí agora é PCPR, né? Eles deram umas modificadas. Ah, mudou, é? Mudou. E de vez em quando eu entrava nas páginas dos partidos políticos para me informar sobre as posições e tal. Aí, a última vez que eu tentei entrar na página do PCB, tinha lá um monte de obstáculos para entrar. Falei, pô, mas qual é a desses caras?
que ao invés de quererem divulgar... Bom, eu de 73 até 86, eu fui militante do PCB, eu militei durante a ditadura toda, só que em condições diferentes, né, piores, né? Porque tudo era mais difícil, tudo era mais complicado, de vez em quando alguém ia preso, outros assassinados e tal. Era mais punk, professor. Mas, para mim, essa foi a melhor escola. Quer dizer, não tem um doutorado que eu pudesse fazer que me desse a intensidade de estudos que a militância política naquela época dava. Porque era aquela perspectiva marxista de que uma revolução precisa de uma teoria da revolução. E aí ficava todo mundo estudando realidade brasileira, estrutura agrária, desenvolvimento industrial, história econômica do Brasil, história do movimento sindical brasileiro, o próprio Capital, li o Capital na graduação também. Muito em função disso. Então, o volume de estudos, eu não diria de todos, mas de um grupo muito significativo de militantes, era muito grande. Inclusive, eu via a universidade com um certo preconceito, porque eu comparava os programas de estudo que a gente tinha e tal, a intensidade com que a gente lia, procurava livro para comprar naqueles sebos de rua de São Paulo e tal, e os cursos universitários, eles me pareciam muito rarefeitos, né, do ponto de vista intelectual. Eu acho que o mestrado que eu fiz na UFSCar me ajudou a mudar um pouco a visão da universidade, e depois a minha participação em Roraima, que me deu uma experiência grande de universidade, fizeram mudar o meu ponto de vista. Mas quando você vê o mundo do ponto de vista da militância política, realmente a universidade parece mais pobre. De vez em quando eu ia assistir lá, eu tinha umas namoradas na USP, eu ia assistir aula da história. Tinha um professor de história lá, como é que ele chamava? O cara ele era conhecido na época, mas eu achava aquelas aulas tão chatas, né? Pô, os caras falando besteira, né? Eu ia, claro, por causa das namoradas, né? Não por causa do professor, né? Eu não estou ouvindo nada. Eu falei que o senhor não ia pela aula. Eu não ia pela aula. Professor, eu dei um Google aqui e eu espalhei fake news. Na verdade, o Partido Comunista Brasileiro teve um racha e aí os mais radicais fizeram o PCBR, que é Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Não, mas isso é antigo, viu? Então eles Eduardo, voltaram em pauta, talvez? Não, pelo seguinte, o PCB tem uma longa história. Ele foi fundado em 22. Aliás, eu conheci um dos quase fundadores do PCB, um cara que entrou em 22 mesmo, o Roberto Morena. Eu conheci, inclusive, um pouco antes dele morrer, ele morreu de câncer, mas já estava, assim, quase centenário, né? E um cara, assim, muito agitado, muito ativo e tal. Mas o PCB, ele teve pouquíssimos períodos de legalidade. Basicamente, ele teve aquele período de legalidade no período, na fase pós-Segunda Guerra. Então, aí o PCB se organiza legalmente. Tinha o Prestes, que era uma liderança
cuja relação com o PCB era mais ou menos como a relação do Lula com o PT, quer dizer, a liderança dele é maior que o partido. Ele tinha luz própria, né? Devido à sua história, etc., né? E então o Prestes é eleito senador, o PCB elege vários vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, participa da Constituinte, é a época do Jorge Amado, do Graciliano, o Niemeyer e tal. Teve, ao mesmo tempo, uma importante contribuição no desenvolvimento cultural do país, nos anos 50, nos anos 40, nos anos 50. Mas, em 47, com o início da Guerra Fria, o PCB já é declarado ilegal. Para mim, a ditadura militar começou ali. Porque a militância comunista, ela já era, tinha que ser feita clandestinamente. Tanto que, logo após a ilegalidade, o PCB adotou uma política de ultra-esquerda, de luta armada, chega a se desenvolver uma guerrilha em Pato Branco. E eu conheci um cara que tinha lutado lá naquela guerrilha de Pato Branco. Nessa época ele já estava bem idoso, ele morava em São Bernardo do Campo. E como ele teve uma atuação muito importante no campo das sociedades amigos de bairro, associação de moradores em São Bernardo, hoje tem um viaduto lá com o nome dele. Eu não me lembro o nome dele, mas o nome de guerra dele é Júlio, né? O Júlio. E aí vem o golpe de 64, e não só a ilegalidade, né? Porque naquele período do governo Juscelino, Jango e tal, havia uma militância quase aberta, né? Até uma certa participação nos governos. Mas a partir de 64 é uma repressão dura, né? Que tenta desorganizar o partido, e muita gente é presa. A partir de 68, com o AI-5, essa repressão se endurece. Mas, mesmo assim, a militância política continuava. Nunca parou. Então, como o PCB ele adotava aquela política de luta de massas e tal, a gente ficava participando de organização de associação de moradores, de sindicato, de escola de samba, de diretórios do MDB, que era uma frente política, né? Boa parte dos diretórios do MDB foi o PCB que organizou, porque os MDBistas eram, em geral, parlamentares de cúpula e tal, não estavam nem aí. Era o centrão já, né? Em vias de formação. Mas nos anos 50, quando houve aquele 20º congresso do PECOS, Partido Comunista da União Soviética, com aquele relatório do Khrushchev, denunciando os crimes do Stalin e tal, aquilo caiu como uma bomba na esquerda, né? Claro, eu não estava militando ainda, que eu devia ter 2, 3 anos de idade. Desde a base militando, professor. Desde o sub-2, sempre. Mas a minha militância política começou cedo. Começou com 14 anos, 15 anos. Com 15, 16 anos, a gente já estava pichando a escola lá, fora Costa e Silva. Eu lembro do fora Costa e Silva. Eu comecei a pichar na época do Costa e Silva. Mas isso foi um impacto em toda a esquerda. A China rompe com a União Soviética, né? E há rachas
dentro dos partidos comunistas. A maioria do PCB acompanhou a União Soviética. Não havia um alinhamento nessa época, embora tivesse havido um alinhamento quase automático no auge do stalinismo, né? Mas aí ao racha, em 61, por ocasião da realização de um congresso, né, de reuniões para adotar novas diretrizes, etc. E aí eu acho que o PCB cometeu um erro estratégico. Ou seja, a maioria que ficou no PCB. Por quê? Eles abriram mão de uma sigla consagrada de décadas, que era de uma sigla não, um nome consagrado de décadas, que era Partido Comunista do Brasil, e adotaram o nome de Partido Comunista Brasileiro. Aí o racha, que daria origem ao PCdoB, pegou a sigla, pegou o nome e mudou a sigla. Então, manteve o nome Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Eu acho que a perda política para o PCB foi muito grande quando abriu mão desse nome, mas a alegação era de que era preciso desenvolver um partido que não pudesse ser questionado quanto à sua vinculação a movimentos internacionais ou a dependência da União Soviética, etc., né? Mas se tivesse mantido o nome, os cismas que ocorreriam não seriam tão simples, né? E mais tarde, já na época da ditadura, ocorreriam outros, né? A formação da LN com o Marighella e outros, do PCBR, né? Com o Mário Alves e tal. Então, houve vários grupos que se desprenderam. Agora, o interessante é que muita gente que foi para esses grupos voltou para o PCB. Eu via muita gente, por exemplo, eu tinha um colega que dava aula, era professor de história. Ele tinha sido da ala vermelha do PCdoB. Aliás, antes ele tinha sido da Quarta Internacional. Nessa época ele foi preso, torturado e tal. Depois ele entrou no PCdoB, na ala vermelha, e aí não se ajustou politicamente, né? E entrou no PCB. Muita gente da LN, né? Eu conheci um japonês que depois, acidentalmente, eu vi que ele participou de ele ia lá na minha casa e tal. Tivemos uma convivência mais ou menos grande. Mas aí eu vi no YouTube um documentário que ele protagonizou sobre a LN. Foi aí que eu fiquei sabendo que ele tinha sido guarda-costas do Marighella. O cara era bom atirador. Ainda bem que ele era amigo, professor. Ainda bem que ele era amigo. Isso que o senhor comentou. Era um cara super calmo, falava assim, quase zen, né? O senhor pegou... O importante, na época, militante político do PCB. O senhor pegou uma sequência de acontecimentos desde que o senhor começou a militar que mudaram profundamente, né? Então, o senhor pegou várias situações muito, muito específicas, tipo ditadura. O senhor militava na ditadura, que foi um dos momentos mais perigosos, pelo menos para a gente, enquanto alguém que não compactua com crimes, o básico, assim. Então, eu acredito que deve ser... Eu não sei como é que está hoje em dia o tipo de militância. Eu sei que tem um pessoal que faz,
e que ainda há leituras, há esse tipo de envolvimento de, tipo, vamos construir a mente para poder discutir. Vamos formar uma base teórica para se poder construir algo concreto. Claro. Porque o guri que morava aqui na casa estudante antes de mim, que era o Lazarete, era o Lazarete, o Túlio e mais um guri. E eles eram da... Qual que é o nome? Dos movimentos políticos aqui de Santa Maria. E eles eram muito ativos, e eles sempre estavam lendo, sempre estavam fazendo alguma coisa assim. Só que, claro, na sua época, deve ter sido o triplo da leitura, o quadruplo da pressão. Pois é. Eu acho que esse negócio de grupo de estudo é da época do PCB. Viu? Sei lá, o PCB está dentro da universidade. A premissa de qualquer momento ser levado embora e talvez nunca mais ser visto, sabe? Isso impacta bastante. E agora, teve momentos muito difíceis, né? Em 74 foi de muita repressão, com muitos assassinatos políticos, né? Uma parte do Comitê Central que estava no exterior tentou entrar no país e muitos foram presos e foram mortos, né? Em 75 houve uma onda de prisões, centenas de pessoas foram presas, né? Algumas assassinadas, até 76. Em dezembro de 76, houve aquele massacre da Lapa, quando a ditadura matou uma parte do Comitê Central do PCdoB, que estava reunido numa casa da Lapa. Eu lembro que nesse dia, estava um dia assim nublado, porque acho que foi dezembro, e é época de chuva em São Paulo, e eu estava ali na Avenida São João, e eu vi vindo lá da região da Lapa, por baixo do Minhocão, aquele viaduto, uma quantidade enorme de caminhões da polícia, aquelas espinhas de peixe que sentam pessoas de costas um para o outro, né? E aquelas peruas C10 da polícia, tudo com farol ligado, farol alto e sirene ligado, fazendo um estardalhaço enorme. Eu falei, pô, o que é isso, né? Que era uma coisa atípica. Aí, à noite, eu encontrei uns jornalistas que eram do PCB, os simpatizantes do PCB, e eu falei, pô, o que aconteceu? Que eu estava na Avenida São João e eu vi um desfile da polícia, né? Aí um deles falou assim, não, mataram um pessoal do PCdoB na Lapa. E eu tinha um colega de história também, que tinha sido militante do PCdoB. Você vê, vários militantes. Era um tráfico, né? Do PCB para o PCdoB, do PCdoB para o PCB. Tinha um trânsito entre a... Aí, quando abriram a rua, acho que a rua Pio XII, se não me engano, não me lembro, ele tinha comprado um Fusca e estava treinando dirigir. Aí ele falou, vamos ver o lugar que mataram o pessoal do PCdoB na Lapa. Aí nós fomos, a rua já estava aberta. Olha, a casa não tinha lugar para buraco novo de bala. As janelas eram janelas de madeira, elas estavam esfiapadas de tanta bala que entrou ali. Foi um massacre mesmo, os caras não tiveram a menor... E aí, tinha um português que era militante do PCB também, que estudava com a gente, e ele tinha um cunhado, um cara assim, muito alienado, vendedor, e ele falou, meu cunhado... E isso foi alguns dias depois, né? Meu cunhado foi jogar futebol lá na quadra do DOPS e ele viu o corpo do pessoal do PCdoB lá no... Então ele falou, ele viu um ruivo
que era o Pedro Pomar, né, que era ruivo. Então, quando você está ali perto, né, uma pessoa vê isso, outra vê aquilo, aí você acaba montando o quadro, né? Mas por assim, muita gente jovem foi presa, torturada, gente que estava entrando na militância, aí caía no dói-pode. E aí eu estava lendo ontem no jornal que um vereador de Porto Alegre quer que Santa Maria construa uma estátua para aquele torturador mor da ditadura, o brilhante Ustra, né? Que é Santa Mariense. Né? Uma federal também em Santa Catarina, normal, esperado, fez um memorial / museu pro Ustra. E aí eles foram convidados a retirar a exposição, porque o cara era um ditador, uma figura que não se comemora. Isso nos dá uma ideia de como está pensando a direita no Brasil. É a direita banho de sangue. Ô, professor, quando eu entrei e tinha esse movimento muito forte da UJC aqui em Santa Maria, e aí eu fui para João Pessoa, meio que me transferi para lá. A gente fez algumas coisas lá que foi bem na época que o Lula foi eleito, então foi tipo assim, meu Deus, finalmente acabou o Bolsonaro, sabe? E aí, quando eu voltei, eu mandei mensagem para uns conhecidos da UJC, eu perguntei, tá, e aí? O que vocês andam fazendo? Eles falaram, não, sabe o que acontece? Tem gente que desistiu, tem gente que foi para a juventude do PT e tem gente que está na juventude socialista. Eu pensei, não é possível. Não pode. É interessante isso. Existe um intercâmbio de quadros, né, entre os grupos diferentes, né? E aí, esse ano, teve o congresso da Uni, né, normal. E aí foi a primeira vez, assim, que eu vi, porque tem 2 meninos, não, tem mais gente, né, mas esses 2 meninos são os principais, que eles trabalham com uma ideia de memória e justiça. Então, eles fizeram aqueles memoriais para tentar tirar o título honoris daqueles ditadores, eles conseguiram. Aí, esse ano, eles falaram com a Marta para reabrir a Comissão da Verdade na UFSM. Então, eles têm esses movimentos de institucional, assim, né? E aí eles foram apresentar a chapa da Uni, que era, tipo, nitidamente comunista, e falava as palavras comunista. E aí, obviamente, que eu fui lá votar, né, no dia que tinha que votar, e aí eu fiquei muito curiosa para saber quantas pessoas votaram. E tiveram 92 pessoas no CCSH que votaram pela chapa comunista, então existem ao menos 92 pessoas claro, lá dentro. Então dá uma camada. Partizantes, né? Às vezes, assim, tipo, se sente só... Tipo, o que é significativo, né? Super, nossa, muito, assim, considerando que o CCSH tem todos aqueles cursos do prédio C, sabe, que são um pouco mais sugestivos. Agora, na época, o PCB estava passando por uma transformação muito em função da ditadura, porque a grande luta era a luta pela democracia. Então, já se começa a argumentar, nos debates políticos, já se começava a argumentar da importância estratégica da democracia e não da democracia como simples expediente tático para a classe trabalhadora chegar ao poder e instaurar a ditadura do proletariado, né? Então, isso, no começo, deu meio que um nó na cabeça da gente, né? Porque eu me lembro de eu falando, olha, nós estamos aqui lutando pela democracia, mas o que a gente quer é ditadura do proletariado. Mas, claramente, a política foi se consolidando no sentido de uma política democrática. E o PCB ele foi se sintonizando com aquelas transformações que estavam ocorrendo nos partidos comunistas da Europa Ocidental, particularmente o Partido Comunista Italiano, que, aliás, foi modelo também para o desenvolvimento do PT. O PT se inspirou, em certa medida, no desenvolvimento na política do PCI, né? E depois, já na democracia, há uma mudança, né, de PCB para PPS. Então, aquela maioria
Eu acho que foi assim, no fim da ditadura, início da democracia, a maioria se organizou no Partido Popular Socialista. Mas, por exemplo, quem estava ali em torno do Prestes e tal, um segmento mais à esquerda do PCB, manteve a sigla PCB. E todo o desenvolvimento da esquerda, isso ocorre como um reloginho, né? Quer dizer, aqueles que resistem a um certo tipo de mudança, eles mantêm uma configuração, como ocorreu com o PCB e o PCdoB, né? E aí o PPS acabou virando Cidadania, e hoje a Cidadania me parece um partido totalmente geleia, né? Não tem a o menor contorno político. Se alia ao bolsonarismo no Rio Grande do Sul e coisas do gênero. Então, virou um pântano político. Sumiu. Agora, uma parte dos quadros, eu via na página do PCB gente que eu conhecia da época, né? Alguns entraram depois, né? Eu via lá intelectuais do PCB que foram meus colegas na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Quando eu entrei na JC, que era afiliada ao PCB, né? Eu perguntei sobre filiação, como que funcionava, enfim, se eles se tinha uma filiação específica para a juventude ou se era a mesma do partido. Eles falaram, cara, a gente não tem mais filiação por, enfim, N questões, né? Tipo, principalmente porque uma das razões que eles tinham falado era relacionada a concurso público. Então, eles não faziam mais filiações para que não tivessem lugar nenhum, assim, tipo, comprovadamente que aquela pessoa era filiada ao Partido Comunista Brasileiro. E aí, discriminações e tal, né? E aí eles falaram que são alguns partidos de extrema-direita não, mas de uma esquerda mais radical, têm adotado esse posicionamento de não fazer filiações expressas, tipo, você está filiado ao partido tal, e sim, tipo, doações para o partido. O que significa que o partido pode ser maior do que parece à primeira vista, né? Exatamente. Por exemplo, agora tem a UP, né, que é do Léo Péricles, que é bem forte em alguns locais. Aqui em Santa Maria, RS não tanto, mas a UP teve voto para o Léo Péricles, ele até se candidatou a presidente, a Globo não chamou ele para o debate, para nenhum debate, e ele teve voto aqui em Santa Maria também, quando saiu os pareceres das urnas. Então, assim, e eu vejo que tem um movimento aí de vários partidos nascendo meio com esse, ou ressurgindo com esse intuito, claro. sabe? É claro que a possibilidade de uma alternativa política se transformar numa alternativa política nacional depende de fatores conjunturais não controlados, né? Você viu, o PT, em grande medida, ele se desenvolveu como alternativa nacional a partir daquelas greves do ABC. Aliás, greves que eu participei, porque eu morava lá. A gente recolhia alimento para o fundo de greve e tal. O Lula era meio meu vizinho de bairro, assim, a gente votava na mesma sessão eleitoral. Mas não você viver num ambiente que assegure as liberdades políticas e as garantias individuais, mesmo com as limitações da sociedade brasileira, é infinitamente melhor para o desenvolvimento da ação política do que uma ditadura, né? Sem contar que hoje nós temos a internet.
Na época era folhetinho, jornalzinho. Minha tia-avó, ela é jornalista e ela era super ativa nos movimentos aqui em Santa Maria. Depois ela foi se mudando para seguir a carreira acadêmica dela. E ela tem vários jornais que ela assinava em Santa Maria e em Cachoeira, que eram jornais clandestinos. E aí ela encapou eles, ela organizou eles por ordem e encapou em livros. Então, na casa dela tem vários jornais. Só que ela é jornalista, então ela é muito cri-cri para conservação, depois que ela trabalha com museu. Então, eles são extremamente bem cuidados. E deve ser muito importante, inclusive, para estudo, para o desenvolvimento de teses. E eles são bem fininhos, né? Eles são, tipo, 2 folhas, assim, com o máximo de informação possível, que era para se desfazer ou para conseguir enfiar em algum lugar. Ela tá me contando porque eles eram grandes e poucas folhas. Eu nunca tinha visto um jornal, né, tipo, grande em extensão, assim. Certo. Bom, pessoal, então nos revemos em fevereiro. Agora, é muito importante a esquerda, né, numa sociedade como a brasileira, porque é a possibilidade da oxigenação cultural, da oxigenação política. A direita é a imbecilização, é a violência, é o crime. É uma chama que tem que ser mantida acesa, né? O senhor falou até fevereiro, professor. Se o senhor quiser, ainda dá para fechar o ano com um gamão. Vamos? Aí só tem que ver que dia que ficaria melhor, assim, para o senhor, principalmente. Olha, a minha esposa viajou, a mãe dela fez uma cirurgia de catarata, ela está lá ajudando. Então, e hoje é a minha última aula. Então, isso significa... É claro que eu vou ter alguns debates a mais ainda, da República do Platão e tal, do grupo da segunda noite, mas eu vou propor também que a gente interrompa agora e retome depois. Então, se vocês quiserem aparecer por aqui amanhã, ou domingo, ou segunda, ou terça, escolham. Eu vou estar por aqui. Professor, assim, ó, por mim, eu tenho que entregar coisa até o dia 4. Então, a partir do dia 5, eu tô super tranquila. Aí, eu tava dando uma olhada no calendário, e pode ser ali na semana, por mim, né? Por mim. Podia ser ali na semana do dia 10, que o senhor acha. Claro, claro. Perfeito, perfeito. Depois do dia 3, para mim, tá ótimo. Então, é só vocês darem um alô, a gente combina. Tá certo, professor. Perfeito, professor. Obrigadão. Alô, pessoal. Até mais. Tchau, até mais. Bom descanso.